Homem tenta matar a companheira da ex-mulher em Caiapônia. Ela está internada em estado grave. Tássia Fernandes. Essa mulher foi agredida com 3 facadas de uma criança de 3 anos, filha do suspeito, presenciou toda essa violência. Que absurdo, hein, Tássia? E em Águas Lindas de Goiás, a Polícia Militar prende 2 homens envolvidos em um esquema de vendas de drogas por drive-thru. Camila Castro. Esses homens vendiam drogas em apartamentos. A polícia chegou até eles depois de várias denúncias de vizinhos. Tá certo, até daqui a pouco, Camila. E em Quirinópolis, a prefeitura interditou as obras da ferrovia Norte-Sul. Isso depois que mais de 160 trabalhadores testaram positivo para a Covid-19. Assunto para Fábio Lemen. Há 10 dias eram 46 casos confirmados de Covid-19 em Quirinópolis, agora já são mais de 250. Isso tudo por causa de uma testagem em massa feita em funcionários que constroem a ferrovia Norte-Sul. Os detalhes eu trago daqui a pouco. Um crescimento assustador. Só este ano em Morrinhos já foram confirmados mais de 1.000 casos de dengue. Daqui a pouquinho, os detalhes. E na última reportagem da série BR-153, de norte a sul, você vai ver que o trecho entre Séries e a divisa com o Tocantins tem muito movimento de caminhões. E a falta de segurança para os pedestres. Aqui no norte do estado, a BR-153 corta importantes municípios, como o de Uruaçu. Hoje é sexta-feira, 26 de junho, e o seu Jornal Anhanguera está começando agora. Meio-dia e 3, seja muito bem-vindo ao seu Jornal Anhanguera. E eu começo te contando que, por ciúmes, um homem tentou matar a companheira da ex-mulher dele, isso lá em Caiapônia. Para falar sobre esse assunto, então, eu já chamo a Tássia Fernandes. Ô, Tássia, e eu quero saber de você se esse homem já foi preso. Boa tarde. Foi sim, viu, Tiago? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. A situação foi a seguinte, viu? Esse homem foi preso e contou para os policiais que ficou observando ali a casa da mulher. Quando percebeu que algumas pessoas que estavam na casa tinham saído, ele pulou o muro e já teria ido para cima dela. Essa mulher acabou sendo agredida com 3 facadas. Ela foi socorrida, levada para o hospital de Caiapônia, mas como a situação era muito grave, ela precisou ser transferida para o hospital de urgências da região sudoeste, que fica em Santa Helena. A filha do agressor, uma criança de apenas 3 anos, filha dele, com a ex-mulher, estava na casa e presenciou toda essa cena de violência. Ele tentou fugir, ele fugiu ali da cena do crime, foi para a casa dos pais dele. A polícia foi até essa casa, viu que o carro dele estava ali e a própria mãe do agressor foi quem ajudou os policiais a encontrá-lo. Ele foi preso em flagrante poucas horas depois do crime na casa dele mesmo. Nós conversamos com o delegado que investiga esse caso, Ramon Queiroz. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Por não aceitar essa relação da ex-esposa, ele teria ido até a residência da vítima nessa noite e desferido essas 3 facadas contra a mesma. Um fato que chama a atenção é que o autor cometeu este crime na presença da sua filha de apenas 3 anos de idade. O autor então confirmou a autoria, nos repassou a sua motivação, foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor pelo crime de tentativa de homicídio. A gente espera que essa vítima possa se recuperar para ser ouvida e dar a sua versão sobre como se deu os fatos, e o inquérito será finalizado no prazo de 10 dias. Como o delegado explicou, a vítima então ainda está internada em estado grave. Ela que é a atual companheira da ex-mulher do agressor. Além de fugir, ele também tentou esconder a faca utilizada no crime, teria jogado essa faca num lote baldio, mas depois contou para os policiais onde estava e a faca também foi apreendida. Nós não conseguimos contato com a defesa do agressor, desse suspeito que está preso. Tiago.
Tássia, como o delegado disse, tomara que essa mulher fique boa logo, até para ela contar para a polícia direitinho como foi que tudo aconteceu. Obrigado, daqui a pouco você volta. Em Caldas Novas, uma mulher foi presa depois de agredir o marido durante uma discussão. Mais um assunto de violência, hein? Ela disse que foi ameaçada e agredida por ele com um facão. O homem teria machucado a mão dela. Para se defender, ela pegou uma faca e o agrediu na barriga. O homem foi de moto até a unidade de pronto atendimento. De lá, ele teve que ser transferido para uma cirurgia de emergência no hospital de Caldas Novas. A mulher foi presa e autuada por tentativa de homicídio, mas pode responder por legítima defesa. Como o homem segue internado, ainda não deu a versão dele sobre essa história. Olha, 2 pessoas foram presas em Águas Lindas suspeitas de vender droga em um condomínio da cidade. A polícia também encontrou com elas pés de maconha. Quem chega com esse assunto é a Camila Castro, de Lusiânia. Conta tudo, Camila. Boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando a nossa programação. Os policiais militares receberam várias denúncias de moradores desse condomínio. Inclusive, eles até filmaram esse comércio de drogas. A gente está vendo aí nas imagens. Os PMs fizeram um trabalho de monitoramento. No local, flagraram um motociclista comprando o que seria maconha de um dos moradores deste condomínio. Os 2 acabaram fugindo aí desse flagrante, mas foram encontrados ontem à tarde no mesmo local e presos pela PM. Um deles era menor. Com a dupla, os policiais encontraram porções de crack, haxixe, 5 pés de maconha e uma balança de precisão. Os 2 foram levados para a delegacia da cidade e agora estão à disposição da justiça. Tiago, é com você. Obrigado, Camila, por sua participação. Valeu, abraço. Olha, um oficial da base aérea em Anápolis, de 50 anos, ficou gravemente ferido depois de se envolver num acidente na BR-060, bem pertinho de Anápolis. A vítima, que não teve o nome divulgado, conduzia um carro de passeio, seguia no sentido Anápolis-Goiânia, quando foi atingido por um caminhão. Em seguida, ele perdeu o controle da direção, capotou, invadiu a pista contrária e bateu com outro caminhão. O oficial ficou gravemente ferido, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Anápolis. Um grande congestionamento se formou até a retirada do veículo. E agora eu te conto que a polícia conseguiu esclarecer a morte de um catador de recicláveis. Ele era muito conhecido em Valparaíso. 2 mulheres, a mãe e a filha, foram presas suspeitas do crime. Segundo a polícia, o crime aconteceu no final do ano passado. Desde então, as suspeitas estavam foragidas. Mãe e filha de 38 e 23 anos foram encontradas em Lusiânia. A delegada responsável pelo caso disse que elas eram vizinhas do Carlos Alberto de Araújo, de 53 anos. A polícia ainda disse que ele teria sido agredido com pontapés, murros e que as mulheres teriam jogado uma bicicleta nele. O homem ficou internado cerca de 2 meses em Brasília, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Elas teriam agredido ele, de forma violenta e posteriormente feito ameaças contra ele que impediram de procurar o atendimento médico adequado. As investigações apontaram que as mulheres teriam agredido o homem porque ele se negou a dar R$2 para elas. Ainda de acordo com a polícia, esse dinheiro seria usado para comprar drogas. Carlos Alberto era muito conhecido na cidade por pedalar uma bicicleta personalizada com bandeiras do Brasil e vários enfeites. Ele era catador de recicláveis. Em relação à causa da morte, a gente está aguardando o laudo cadavérico, que ainda não foi encaminhado aqui para a delegacia. Você entendeu aí, né? Suspeitas do crime, mãe e filha. 12:10 em Quirinópolis, a prefeitura interditou as obras da Ferrovia Norte-Sul. Isso depois que mais de 160 trabalhadores testaram positivo para a Covid-19. O Fábio Lemen está ao vivo com as informações. Ei, Fábio, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para quem nos acompanha.
nesse início de tarde. Bom, Tiago, eram 46 casos confirmados de Covid-19 lá em Quirinópolis há 10 dias, agora já são mais de 250. Isso porque, principalmente no canteiro de obras da Ferrovia Norte-Sul, dos 256 funcionários, 166 confirmaram positivo para a doença. O consórcio responsável pela construção já afastou esses funcionários. Eles estão assintomáticos, segundo nota do próprio consórcio, mas as obras da ferrovia estão interditadas até o dia 8 de julho. Isso por causa dessa contaminação presente, principalmente nesse canteiro de obras, que fica afastado cerca de 30 quilômetros de Quirinópolis. Mas como os funcionários tinham contato também com moradores da cidade, a prefeitura, portanto, decidiu interditar essa obra que já estava em andamento. A gente ouve agora o relato do prefeito Gilmar Alves, lá de Quirinópolis. Nós determinamos que fizesse o teste rápido em todos os trabalhadores. Foram feitos, de 256, 154 estavam infectados. E a consultora da ferrovia não deu o suporte necessário, o acompanhamento, a informação à Secretaria de Saúde de onde estavam isolados todos esses trabalhadores. Portanto, a empresa agora precisa apresentar os resultados negativos também dos trabalhadores para que eles voltem ao trabalho, portanto, para que não haja nenhuma preocupação, principalmente lá para quem mora em Quirinópolis, já que a cidade também já registrou 2 mortes em função da doença. Portanto, agora já são mais de 250 casos registrados no município, que tem cerca de 40 mil habitantes. O consórcio responsável pela construção da obra informou que esses funcionários estão assintomáticos, afastados do trabalho e só vão retornar depois de apresentar esses resultados negativos para a doença. Tiago. Ô Fábio, me assustou bastante o crescimento acelerado aí, claro, por conta dessa testagem em massa. Eu queria inclusive que você repetisse o número, quantos funcionários estavam doentes e agora foi para quantos? A obra tem 256 funcionários. Desses 256, 166 testaram positivo. Ou seja, é um número crescente, não só em Quirinópolis, como toda a região sudoeste vem apresentando um número bastante crescente de casos de Covid-19. Aqui em Rio Verde, por exemplo, ontem esse boletim passou para 5.898 casos confirmados da doença. Já são 43 mortes também aqui em Rio Verde, Tiago. Situação preocupante, claro, a gente volta a falar sobre Quirinópolis, o que corresponde a 40% do número total de doentes lá na cidade. Situação realmente grave aí, a saúde, claro, de olho lá na região sudoeste de Goiás. Valeu, Fábio, obrigado por sua participação. E ontem a gente falou aqui no Jornal Anhanguera sobre a operação na região do entorno do Distrito Federal, em que 7 pessoas foram presas. Elas são suspeitas de formarem um grupo que roubava carros de luxo em Goiás e no Distrito Federal. O que chama a atenção nessa história é que os criminosos vendiam os carros pela internet, mas colocavam rastreadores neles para depois, presta atenção, roubar de novo. Polícia, senhora, abre a porta! Vai! Ainda era de madrugada quando os policiais da Delegacia Especializada de Repressão de Roubos de Veículos do DF começaram a operação. Os agentes cumpriram 9 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão nas cidades de Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama e mais 3 cidades do Distrito Federal. 7 pessoas foram presas e grandes quantias em dinheiro foram apreendidas. Segundo as investigações, o grupo roubava carros de luxo em cidades do entorno e no Distrito Federal. A ousadia dos suspeitos era tamanha que eles postavam vídeos dos crimes nas redes sociais. Olha o palhozinho lá, ó. Golzinho, ó. Só faltou a HB20 aqui. Já estradinho. O grupo abusava da tecnologia para cometer os crimes. Os carros eram anunciados em sites de vendas na internet. Antes de entregar aos compradores, os suspeitos instalavam GPS para rastrearem os veículos e roubarem novamente. Um carro chegou a ser vendido e roubado mais de uma vez, segundo as investigações. Além do líder da organização criminosa, a gente conseguiu retirar também
os seus colaboradores, adulteradores de sinais identificadores de veículo, falsificadores de papel, elementos que faziam placas frias para os carros, donos de oficina e outros colaboradores. Para despistar a polícia, os carros de maior valor eram vendidos em Goiânia. Os presos vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, roubo, falsificação de documentos e estelionato. Que absurdo aí. Primeiro que eles exibiam tudo pela internet, que bem há nisso, né? O mundo do crime sendo exposto aí. E aí também, claro, fica o alerta para quem compra pela internet. O cuidado que a pessoa precisa ter, porque pode cair na mão de marginal. Um perigo muito grande. E um bebê nasceu dentro de uma viatura dos bombeiros, isso em Lusiânia. O parto foi ontem à tarde. Os bombeiros receberam um chamado de uma jovem grávida que perdia líquido. Ela foi socorrida, mas não deu tempo. A menina, com 4,46 kg, nasceu dentro da unidade de resgate. Mãe e filha foram levadas para um hospital da cidade e passam bem, ainda bem, né? Agora só imagina o susto dessa mãe e dessa família toda aí. Por sorte, a gente está vendo essas fotos aí, tem anjos para ajudar nesse tipo de situação. Ainda bem, tudo certo por lá. A preocupação do momento é a pandemia, a gente sabe, não paramos de falar disso, mas a gente não pode esquecer também que a dengue continua. Em Morrinhos, por exemplo, só este ano já foram mais de 1.000 casos confirmados da doença. Deixa eu repetir, 1.000 casos. Dá para acreditar? Quem chega com esse assunto é o Emerson Ferreira. O Emerson, me chamou bastante atenção essa quantidade de casos aí na cidade. O que explica tudo isso? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, nesse momento, Tiago, há poucas visitas dos agentes de saúde nas casas das pessoas, justamente para evitar aí esse contato, né? Isso pode também explicar esse aumento dos números. São números muito preocupantes. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram 350 casos registrados no município no ano todo. Esse ano, só de janeiro até agora de junho, já foram 1.000 notificações de casos, mais de 800 casos de dengue foram confirmados. Outros 44 ainda estão sob análise, ou seja, um aumento de 185% de um ano para o outro, um número muito expressivo. Também a Secretaria de Estado de Saúde investiga uma morte no município que pode ser por dengue, né? A pessoa se contaminou com o vírus da dengue. Então, essa morte ainda está sendo investigada. E a gente lembra que nesse momento de pandemia, muita preocupação com a Covid-19, mas também é importante que as pessoas se preocupem com a dengue. A gente sabe que a maior parte dos focos fica dentro das residências. A maior parte da reprodução dos mosquitos são mesmo dentro das casas. Então, é importante tirar algum momento do dia para fazer uma vistoria em casa. Olhar a caixa d'água, os ralinhos se estão limpos, as calhas e também colocar areia nos potes de planta e também olhar os frascos, os vasilhames que são usados para alimentar os animais. São nesses espaços aí que o mosquito da dengue se reproduz. Então é importante que a população tire um tempinho do tempo, está muita gente em casa, né? Vai fazer uma vistoria em casa, confira se está tudo em ordem, porque é um momento de pandemia, mas não pode descuidar da dengue também, até porque a pessoa com dengue pode precisar de atendimento hospitalar e o ambiente pode ter muitas pessoas com Covid-19, não é um ambiente propício para se ficar. Então é importante ter esses cuidados, né, Tiago? Você disse tudo, viu, Emerson? Agora, sobretudo nesse momento de pandemia, tem muita gente lavando a mão, muita gente tomando banho toda hora, o álcool em gel está ali em cima da mesa, a gente lavando a mão com água e sabão, colocando máscara, mas o serviço tem que ser completo. Não pode, por exemplo, fazer isso tudo e deixar de limpar o quintal. Olha só que imagem horrorosa que a gente está vendo, e o ruim disso também é que muita gente acaba pagando pato. Por exemplo, quem tem o costume de deixar o quintal super limpo pode dar uma volta num setor que está super sujo, claro, por displicência de um morador, e acabar sendo contaminado pelo mosquito da dengue, não é isso, Emerson? Exatamente. Então, não adianta só uma pessoa cuidar, né, Tiago? É importante que o vizinho também, porque o mosquito, ele transita ali para uma região próxima. Então, se eu deixo o meu quintal sujo, eu posso estar levando risco para o meu vizinho e vice-versa. Então, é importante que toda a comunidade esteja engajada aí mesmo nessa campanha de combate à dengue. Justamente agora, nesse período de Covid também, a gente não pode descuidar, Tiago. O Emerson, a gente está falando aqui da dengue, mas tem zika e chikungunya também, redobrar a atenção. Valeu demais por sua participação.
Mudo de assunto agora para te contar que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei enviado pelo Planalto, que aumenta a validade da carteira de habilitação para 10 anos. Quem chega com esse assunto é a Aline Braga. Tudo precisa ser votado ainda está muito no começo, mas você gostou da ideia, Aline? Boa tarde. Pois é, Tiago, esse projeto ainda gera muitas discussões, né? Entre as principais mudanças está a validade das carteiras de habilitação. Hoje, quem tem até 50 anos, a validade da carteira é de 5 anos. Com o novo projeto, passa a ter 10 anos. Outra mudança também é para quem tem entre 50 e 70 anos, a validade pelo projeto passa a ser de 5 anos. E para os motoristas que têm mais de 70 anos, a validade com o projeto que está em tramitação passa a ser 3 anos a validade da carteira de habilitação. Vale lembrar, como você disse, esse projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional, já passou pela aprovação da Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Esse projeto é de autoria do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, e outro ponto também bastante polêmico nesse projeto é com relação aos pontos na carteira de motorista. O pessoal que comete alguma infração, né, sofre as penalidades, sofre multa e também leva os pontos na carteira de habilitação. A gente conversou com especialistas sobre o assunto e eles falaram um pouco para a gente sobre isso. Vamos ver. Agora, se você tem 2 infrações gravíssimas, mantém os 20 pontos. Se for só uma infração gravíssima, passa a ser 30 pontos a pontuação para suspensão. Se não tiver no prontuário do condutor nenhuma infração gravíssima, até 40 pontos. Para os condutores profissionais, motoristas, táxis, ônibus, caminhões, 40 pontos, independente da gravidade das infrações. Isso é um risco. Como técnico de trânsito, tenho que dizer. Parece positivo, que aumenta a pontuação, mas é uma mensagem assim, de liberou o cometimento de infrações. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. Não é porque aumentou a pontuação que eu vou sair cometendo infrações, colocando em risco a vida das pessoas. Verdade, né, Tiago? Todo motorista tem que ter consciência e respeito no trânsito, né? Vale lembrar mais uma vez, tudo isso ainda está sendo discutido, passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Se os senadores aprovarem, aí sim vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Eu volto com você no estúdio, viu, Tiago? Tá aí, valeu demais pelo recado. Agora, Aline, eu morro de vontade, por exemplo, de conhecer Catalão. Inclusive, passando a pandemia, eu vou tomar um café aí na sua casa. Eu não conheço essa rua, avenida que você tá aí. Apresenta pra gente, tem muita gente assistindo que não conhece também. Oi, Tiago, será um prazer receber você aqui em Catalão, no sudeste do estado. Vou pedir para o Cleitinho, nosso cinegrafista, mostrar esta avenida aqui, que é a principal avenida comercial de Catalão. A gente está no centrão da cidade, é a Avenida 20 de Agosto, movimento bastante razoável agora, o pessoal voltando do trabalho, indo almoçar. A gente está, inclusive, um dos principais cruzamentos da cidade. Catalão, claro, tem cerca de 100 mil habitantes, está esperando a sua visita e a visita de todo mundo que quiser conhecer a cidade. Eu não sou daqui, sou mineira e fui muito bem acolhida pelos catalanos. Eu amo essa cidade demais. Está convidada, assim como toda a equipe do Jornal Anhanguera, para conhecer Catalão. Mandou ver, Aline, bom demais. Bom que a gente vai conhecendo a cidade de todo mundo, né? Valeu, minha querida, abraço para você. Hora do nosso QVT. Olha que visitante inusitado. O Antônio Fernandes de Caldas Novas mandou essa foto pra gente. Um tucano estava comendo mamão no quintal da casa dele. O Antônio diz que sempre o animal está dando as caras por lá. Uma visita super ilustre, né? Eu gostei demais, além de achar muito bonito. Até combinou ali com o bico dele. Bom demais, valeu pelo registro. Também de Tumbiara, o Cleusmar registrou essas 2 araras no bairro Ladário Cardoso, lá na cidade. Olha só, bicho bonito, bom demais esses registros aqui. Elas aparecem por lá com frequência e o Cleusmar decidiu fazer esse registro pra gente. A gente agradece demais.
O que é que de diferente tem aí na sua cidade, na sua rua? Algo para chamar a atenção dos nossos telespectadores aqui? Quer mandar pra gente? Tá aí ó, o novo QVT e tem também o nosso WhatsApp. 62, o DDD é super importante, 985455555. Quando eu abro meu WhatsApp aqui, ó, tá chovendo mensagens e eu já quero mandar abraço pro Adolfo, pra Anice, mandar abraço pra Rúbia Cristina, Leandro Fernandes, mandar abraço pro meu xará, o Thiago Norberto, lá de Quirinópolis, Suzy, mandar abraço também pro Wilson, pede abraço pra mãe dele, abraço, Dona Maria, bom saber que vocês estão com a gente aqui, a Rita de Cássia. E a gente estava batendo um papo ali na redação, vocês querem comentar também os assuntos das reportagens, dar a opinião de vocês? Manda pra cá, a gente faz questão de ler aqui no Jornal Anhanguera. Tem mais abraço aqui pro Ivanildo de Maurilândia, abraço para o pessoal lá de Anápolis, abraço também para a Heloísa, para o Henrique, para o Edmar, para a Eliane, eles são de Campo Limpo, todo mundo ligadinho aqui no Jornal Anhanguera. Bom saber de tudo isso. Hora de uma água rapidinho, 12h26. A seguir, os números da Covid-19 no interior do estado. Em Anápolis, o prefeito disse que vai ter tolerância zero para quem não está respeitando as regras. Agora você vê imagens de Porangatu, no norte do estado. Por lá, 30 graus, aquele calorzinho, hein? E quem chega para chamar o intervalo para a gente é a Mariana, lá de Anápolis. Ela está sempre de olho aqui. E com a gente. Jornal Anhanguera volta já!